Olá, vamos para mais uma análise de obra do Palas. Dessa vez, vamos analisar uma obra de Lazar Segal. Mas Lazar a gente vai estudar com as vanguardas europeias ou com a arte moderna brasileira? Nos dois, se for preciso, nos dois, tá? Especificamente hoje nós vamos analisar a obra Navio de Imigrantes de Lazar. Essa é uma obra um pouco complexa de analisar, não é? Justamente por conta dos seus detalhes. É tão raro a gente pegar uma obra que pertence a um artista da vanguarda, querendo ou não, ele é um artista da vanguarda, né? Por mais que ele tenha tido sua importância aqui na produção da arte moderna brasileira, é raro a gente pegar uma obra que tenha todas essas características para fazer com que a gente analise de forma minuciosa. E essa obra não é à toa que ela está aí para ser analisada. Algo que tem definitivamente uma importância enorme em meio à nossa cultura. Não só a nossa cultura, mas em meio a outras culturas. Vamos lá então? Lazar, ele foi um pintor, foi um gravurista, isso mesmo, gravurista, escultor judeu. E as correntes que, querendo ou não, influenciaram nos trabalhos de Lazar foram o impressionismo, que querendo ou não influenciou por completo em quase todas as vanguardas, justamente por conta desse período de transição, e o expressionismo. Mas eu posso falar que o Lazar foi influenciado pelo modernismo? Pode, independente do modernismo. Você sabe que quando a gente fala em modernismo, nós falamos na vanguarda europeia, sobretudo, né? Então, o modernismo europeu nada mais é do que todas essas tendências da vanguarda europeia. E essas tendências influenciaram nas obras desse artista. E qual era a temática preferida? Era, sobretudo, o sofrimento humano, aquilo que está relacionado tanto com a guerra quanto com a perseguição. E você pode perceber que a obra em questão, a obra que está aqui, ele vai trabalhar muito bem essa questão de sofrimento humano. Por quê? O Navio de Imigrantes, como o próprio nome diz, vai ser uma obra que, pelo que você já estudou em história, você sabe exatamente tudo o que acontecia, todas as atrocidades que poderia ser vista ali no meio de um navio. Você sabe que não foi apenas um, foram vários e vários e vários. Aqui é apenas uma retratação que o Lazar tentou fazer. O artista estava lá para produzir? Não quer dizer que o artista estava lá para produzir, tá? Nem todos os artistas faziam uso da observação real para produzir. Muitos artistas faziam uso da sua imaginação para poder fazer uma produção, por mais que aquela produção tenha sido baseada em algo real, em algo que aconteceu. É o caso dessa obra, que é quase que monocromática. Quase não, é monocromática. Vamos lá, analisando aqui a obra. Você pode perceber que por meio desses elementos, você vai perceber claramente duas linhas inclinadas. Essas linhas acabam chamando a atenção do espectador. E essas linhas estão em sentido contrário, que acaba se encontrando aonde? No centro, e que parece que vão despertar uma grande ação no seu próprio olhar, a ação no olhar do espectador, tá bom? Depois disso, você começa a analisar mais ainda, você vai perceber que quando o artista faz isso, você consegue perceber que a estrutura da composição, ela vai quase que centralizar nessas linhas inclinadas. Então, o seu olhar, por mais que visualize toda a obra, ela vai sempre se voltar para essas linhas que estão aí. O seu olhar vai ser direcionado sempre a ela. É como se o nosso olhar fosse para um único ponto específico na obra. Você traçar mais uma linha dividindo aqui, nem que seja imaginária, mais ou menos aqui no meio, sabe o que você vai perceber? Você vai perceber um número muito maior de elementos que são encontrados na parte inferior da obra, que vai acabar equilibrando com o movimento dessas linhas que estão inclinadas, tá? Que estão inclinadas e também por essa linha do horizonte que surge aqui ao fundo, que parece acalmar o seu olhar. Isso mesmo. Sério que o artista pensa em tudo isso quando vai produzir a obra? Muitos artistas pensam, outros artistas faz de maneira muito intuitiva. Quando ele percebe, já fez.
Para esse artista, a cor era muito determinante. Se você olhar as obras de Lazar Segal, você sempre vai perceber que, por hora, cada obra, a cor vai ser determinante em suas produções. Essa é uma pintura monocromática, não tem como fugir, não tem como falar que ela não é monocromática. E você percebe claramente o uso de tons marrons, ocre, visualizando e percorrendo o seu olhar na obra de arte. É uma obra completamente expressionista. E aqui nessa obra você consegue perceber o quê? A dor, a solidão, o sofrimento humano. Poxa, os artistas do expressionismo realmente faziam essas retratações. Sim, faziam. E você, espectador que está observando, consegue perceber isso? Era isso que os artistas conseguiam fazer. Eles queriam transmitir a mensagem para o espectador. Mas os traços não são tão expressionistas, não são tão grotescos. Ok, é uma característica do artista em particular. Ele deixou de lado esses traços tão grotescos, mas mesmo assim ele conseguiu trabalhar toda a questão da expressão, da dor, do sofrimento, da solidão na obra de arte. E isso é inegável. E mais, analisando, você acha que é uma obra que provoca esperança? Não, muito pelo contrário. Provoca muito desespero e desesperança. E ampliando aqui a obra, você consegue perceber pessoas que estão com expressões corporais, faciais, tristes, embora a expressão facial a gente não consiga perceber claramente. Bom, a análise da obra foi essa, espero que tenha entendido e até a próxima.